bem-vindo ao Spencast. Você está no Endolivre, endocrinologia para todo mundo. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro videocast da Sociedade Brasileira de Endocrinologia sobre exercício. Eu sou Andrea Fioretti, coordenadora do Departamento de Endocrinologia do Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e você com certeza já recebeu um conselho do seu médico para fazer exercício. E é exatamente por isso que nós vamos hoje conversar com o Dr. Fulvio Tomazelli, que é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos diretores desse Departamento de Endocrinologia do Exercício. E aí, Fulvio, o que você acha sobre exercício? Qual é a diferença de exercício para atividade física? Vamos lá? Muita alegria estar aqui hoje para falar desse tema que é tão precioso e tão importante na promoção de saúde, né? Temos que pensar sempre não só em tratamento, mas também em promoção. Vamos falar primeiro desse conceito, essa confusão que é muito comum. Existe uma diferença entre exercício estruturado e atividade física? Sim, existe. O exercício estruturado é algo programado, é uma atividade que você planejou, como, por exemplo, uma caminhada ou fazer uma aula de alguma coisa. E já a atividade física, ela é mais ampla, ela engloba qualquer atividade que a gente faça ao longo do nosso dia, desde passear com o cachorro, ir fazer compras, caminhar até o lugar de trabalho. Então, qualquer pequeno movimento já é uma atividade física e, sem dúvida, já está trazendo benefício à saúde. E que benefícios são esses, hein, Fulvio? Que eu tenho que suar a camisa para conseguir melhorar? Compensa mesmo pagar academia e se cansar para fazer exercício? O que eu vou ganhar com isso? Bom, o exercício é visto como um remédio, né? Nós falamos muito sobre isso. O exercício, ele nos traz diversos ganhos. As pessoas estão muito acostumadas a associar a atividade física à questão da saúde cardiovascular, questão de prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de diabetes, prevenção de problemas de colesterol, de pressão alta, redução de peso. Mas existem muitos outros benefícios associados ao exercício, como melhora da autoestima, melhora da saúde mental, melhora de massa muscular do indivíduo, consequentemente melhora também de sua massa óssea. Então, fazer exercício, suar a camisa, vamos dizer assim, é fundamental para que possamos ter uma longevidade saudável. Como é que o exercício consegue fazer isso? Como é que ele consegue fazer, por exemplo, você melhorar a memória, como se fala, né? O que acontece isso, hein, Fulvio? Explica aí melhor. Com certeza. Nós sabemos hoje que os músculos, ao serem ativados, eles agem como glândulas endócrinas, produzindo os hormônios que são chamados miocinas. E dentre as inúmeras miocinas, nós temos uma, que é o BDNF, que é um fator que faz o quê? Proteção neuronal e ajuda na restauração de sinapses no sistema nervoso central. Então, de uma certa forma, tendo um efeito protetor para que você previna doenças degenerativas como Alzheimer, demência e outras. Mas, assim, é muito interessante a gente ter em mente que o exercício é que vai fazer com que a gente tenha essa grande glândula, que é o sistema muscular, funcionante. Realmente, o exercício é o principal fator modificável de prevenção de Alzheimer, né? Ele é muito potente, é como você falou, né? Ele é um remédio. E existe, assim, uma quantidade mínima de exercício que você deva fazer para conseguir esses benefícios? A Organização Mundial de Saúde e outras entidades médicas preconizam que a gente faça 150 minutos de atividade física leve a moderada por semana, sendo em torno de 30 minutos, 5 vezes por semana, não ficando mais do que 2 dias parados. Ou 75 minutos de atividade física intensa. Ou seja, é uma meta possível, é uma meta palpável. Eu costumo dizer aos pacientes que a gente tem que ter, dentre todas as nossas atividades, uma priorização sobre o próprio corpo. Então, muitas vezes a questão não é tempo, mas sim a prioridade e o valor que você dá à atividade física. E quando falamos em fazer exercício,
As pessoas muitas vezes imaginam algo mais complicado, tenho que ir para uma academia, tenho que fazer um monte de coisa, tenho que ter horas e horas na academia, e na verdade é muito menos que isso, como eu acabei de dizer para vocês. Eu acho interessante a gente lembrar, né, Fúvio, que o exercício moderado, para que as pessoas entendam, é aquele exercício em que você consegue falar enquanto você está fazendo exercício. Você não consegue cantar, mas você consegue falar. Então, é uma maneira de você entender qual é a intensidade do exercício para que você tenha um benefício, né? E aquele exercício mais intenso é aquele que você nem consegue cantar, nem consegue falar enquanto está realizando. Então, essa é uma dica para te ajudar a entender o que é um exercício moderado e o que é um exercício mais intenso. E me conte mais, e em relação também à duração, né? Você acha que há necessidade de muito tempo de exercício? Você acha que, por exemplo, as pessoas sempre querem emagrecer fazendo exercício, na maior parte das vezes, né, Fúvio? Mas você acha que se consegue realmente emagrecer ou mudar a composição corporal? O que você acha sobre isso? Quando a gente fala que o exercício ele é um remédio, como qualquer remédio, ele tem uma dose, vamos dizer assim. Para vários benefícios em nossa saúde, os 150 minutos que comentamos, e como você muito bem exemplificou, André, a questão de que o indivíduo consegue ter um conforto enquanto está fazendo atividade física, consegue falar, 150 minutos são suficientes. Agora, quando a gente tiver o objetivo específico de perder peso, é necessário um volume maior de atividade física, 250, 300 minutos por semana. Mas isso não quer dizer que você não vai ter um benefício, por exemplo, com somente 10 minutos, né? As chamadas pílulas de atividade física que a gente fala. Então, o importante, eu sempre digo, é começar. Outra, é importante a gente começar de forma gradativa, para que isso se incorpore nos nossos hábitos diários e para evitar lesões que podem acontecer por um exercício desgastante ou uma atividade física além do previsto para a sua capacidade naquele momento. É aquela história do feito é melhor do que o perfeito. Ele pode não começar já fazendo os 150 minutos semanais, mas começa aos pouquinhos. Você dá alguma dica, Fúvio, para seus pacientes, para que eles iniciem uma atividade física? Com certeza. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes é assim: o grande patrimônio de qualquer indivíduo é a sua própria saúde. Então, se você não tem, né, no seu dia um tempo mínimo, nós estamos falando aqui de 30 minutos, ou para começar, como a gente mesmo disse, até menos para começar, se você não tem esse tempo para mexer o seu corpo, para cuidar um pouco dele, você precisa rever a sua dinâmica de vida. Eu acho que a gente tem que motivar o paciente por aí, de que, olha, você não está fazendo o mínimo para o seu corpo. Você pode muitas vezes estar fazendo o máximo para várias coisas, família, trabalho, estudo, mas se você não estiver fazendo o mínimo para o seu corpo, todas as suas conquistas provavelmente não serão suficientes depois, né? Realmente é fundamental a gente usar o músculo como um patrimônio, né? Como um depósito de energia. Agora a gente sabe, inclusive, que na hora que a gente perde massa muscular, a gente tem a famosa sarcopenia, a gente passa a ter um risco aumentado de doenças, de hospitalização e até um prognóstico ruim na hospitalização. E eu queria te perguntar também em relação à idade. Compensa, por exemplo, se você começa uma prática de exercício depois dos 50 anos, ou é uma fase que você diz assim, não adianta mais, não vale mais a pena, você não vai conseguir melhorar esse músculo. Como é que é? Sempre é importante e nunca é tarde. Então, independente da idade que você tem, independente como foi o teu histórico, se você foi atleta, não foi, sempre foi sedentário, é sempre importante começar. E sempre importante começar respeitando as regras de um aumento gradual, de uma atividade física leve, moderada, cadenciada, para que você vá adquirindo condicionamento físico. E também é importante, eu sempre digo, você tem que tornar a atividade física algo prazeroso, algo que você goste, né? Buscar algo no qual você se encontra. Mas com certeza, né?
Na hora que você falou daquelas substâncias do músculo, eu me lembrei de uma que é a irisina, que é muito importante para transformar o tipo de tecido adiposo que a gente tem, né, Fúvio? Faz com que aquele tecido adiposo branco se transforme em um tecido adiposo bege, que é um tecido que solta gordura. E aí reduz o risco de uma série de doenças. Fúvio, agora eu queria que você finalizasse esse primeiro videocast sobre exercício. Aí suas mensagens finais. Eu queria também pedir às pessoas que assistiram esse videocast que comentassem com a gente, né? Se já fazem algum exercício. Então, passo a bola para você aí, Fúvio. Diga aí suas mensagens finais. A mensagem é: mexa-se, comece. Ninguém é saudável o suficiente para se permitir não fazer exercício. Então, todos nós precisamos fazer exercício. O mais difícil sempre será o primeiro passo. Os outros serão uma consequência. Ótimo. Então, Fúvio, eu te agradeço muito por sua disponibilidade de tempo. E para você que assistiu a gente, muito obrigado. Se anime para assistir os novos videocasts da Sociedade Brasileira de Endócrino e Metabologia. Até a próxima. Para mais informações, confira na legenda desse episódio. Endolivre é mais um quadro do SBEMcast.